Perigo não entre, então vamos ficar até onde está a placa. Ó, isso aqui é bem diferente. Fonte de cadáver era cemitério. Pessoal, tem uma estradinha direto aqui, ó. Eu, curioso, vou entrar lá, né? Porque parece que tem um mausoléu só para eles, no fim de uma estrada. E é isso mesmo. Tem esse mausoléu aqui somente... Essa estrada é somente para esse mausoléu. Deixa eu chegar lá perto e ver do que se trata. Não tem nome, não tem nada. Uma porta bem diferente. Deixa eu filmar aqui. Tem vitral lá dentro, aqui tá muito escuro. Uma porta bem diferente, ó. Pessoal, antes de continuar com esse vídeo, eu peço que se inscreva. Todo vídeo eu peço que se inscreva. Não custa nada e ajuda muito o canal. Além de se inscrever, segue a gente em outras redes sociais, tem todas elas aí na descrição do vídeo. Quem também quiser mandar uma ajudinha pro canal, sempre é bem-vinda, pix@otempolevou.com.br. Oi gente, eu sou o Thiago. Eu sou a Patrícia. E esse é o canal O Tempo Levou. Estamos aqui em mais um dos 7 cemitérios magníficos de Londres para mostrar para vocês. Esse é um cemitério muito legal. Como ele é pago, você tem que pagar 10 libras para entrar nesse cemitério. Ele é mais bem cuidado, suas ruas são mais limpas, tem guias turísticos, existe bastante coisa, banheiro público limpo e tudo funcionando. Este é o cemitério de Highgate. Isso aqui era uma vila, chamava Highgate, afastada de Londres. Quando o parlamento passou o ato de liberação de cemitérios privados, este daqui foi um dos primeiros. Ele é longe da cidade, ele foi fundado longe da cidade. Hoje ele é bem dentro da cidade, né? Londres cresceu muito, era uma época que tinha não mais que 1 milhão de habitantes, e hoje ele está dentro da cidade, a cidade com quase 10 milhões de habitantes. Aqui está o túmulo de Karl Marx. Ele é um escritor e filósofo famosíssimo e seu livro O Capital é lido até hoje. Como todo cemitério dessa época, da era vitoriana, existe uma capela dividida em duas, uma parte cristã e a outra parte dissidente.
Pessoal, olha o pé rapado aí, ó. Patrícia, limpa o pé rapado lá. Aí, ó. O pessoal rapava a lama da sala de sapato em várias entradas, igreja, qualquer órgão público, até casas. Todo mundo tem isso aí. Pessoal, aqui tem uma lápide de uma pessoa famosa, ó. O escritor Douglas Adams. Ele escreveu vários livros, inclusive o Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro muito legal, eu aconselho a ler. Quem gosta de leitura, pode ler, que é bem legal. Tem várias canetas aqui, né? Um escritor. Então o pessoal deixou aqui uma homenagem. Muito visitado, morreu em 2001. Pessoal, aqui mais uma lápide de guerra. Esse aqui é da Primeira Guerra Mundial. Tem várias nesse cemitério. Este cemitério é dividido em duas partes, uma leste e uma oeste, porque tem uma rua no meio. Na verdade, eles compraram só a primeira parte. Como o empreendimento foi muito bom, eles adquiriram a parte da frente. Neste cemitério tem uma parte egípcia e uma parte do Líbano. O que é isso? São lugares onde eram sepultadas pessoas com essas crenças, diferentes das crenças cristãs vigentes no momento. Aqui é mais um monumento de guerra do cemitério. Olha só, aqui é a entrada de um lugar aqui no cemitério que chama Avenida Egípcia. Então vamos entrar e conhecer. Do lado aqui duas colunas e um obelisco gigante. Vamos lá, obelisco, aparece? Isso. E aqui a entrada da Avenida Egípcia. Dei sorte que está vazia, porque estava cheio de gente aqui. Eu estava esperando esvaziar um pouco para poder filmar. Vamos lá. Do lado assim, ó, dos dois lados, são sepulcros. Aqui tem tem o nome, ó. Até o final. Passando pela Avenida Egípcia, que são túmulos egípcios, um ao lado do outro, lá é muito escuro e dá impressionante vista, muito escura. Na verdade, a gente acha que são um túnel fechado, mas não é, são umas árvores em cima dos túneis e fica muito escuro. É um pouco impressionante e medonho de ver. O nome da pessoa é marcado no batente da porta aqui, ó. Bem diferente. Dá uma olhada, ó. A porta é padrão. Todos eles têm a mesma porta. Você não vê nada lá dentro. É fechadinho assim, ó. Só que tem um ali que tem uma grade. Eu vou lá tentar espiar. Vem comigo. Esse aqui que tem uma grade, ó. Não é o único. Mas está vazio, por isso, né? Aqui funciona assim, é um círculo. Você entra por aqui e dá uma volta e sai pro lado de cá. Deixa eu ver, eu vou dar uma volta completa nesse círculo. Aqui tem mais uma saída, só escadas. E logo eu já volto no círculo. Aqui foi de onde eu parti. Quando você chega, parece que é um túnel, mas não é um túnel, é somente coberta com muita vegetação. Então, olhando agora, é só uma entrada, um corredor e os túmulos estão lado a lado. Pessoal, aqui nesse columbário tem várias cinzas. Deixa eu ver se eu consigo filmar ali dentro.
Ela consegue. Ó. Pela grade. Aí, pessoal, o tempo é implacável mesmo. Aqui tem a gradezinha, que é o enfeite no túmulo, né? E a árvore cresceu e pegou a grade. Tomou aí, ó. Vamos ver pro lado de lá. Aí, tá saindo pro outro lado aqui, ó. A árvore cresceu com a grade dentro. Aqui o cipó veio, subiu em cima da lápide e cobriu tudo. Essa árvore aqui é impressionante, ó. Aqui parece que ela saiu do chão, mas nada, ela tá dobrada e ela cresceu de lado. E a raiz dela tá aqui atrás dessa samambaia aí, atrás dessa planta. Dá uma olhadinha. Por muito, muito tempo crescendo aqui. Este cemitério não foi planejado nem para ser um jardim, muito menos uma reserva, igual os outros que eu tenho mostrado no canal. Se você não viu, entra aí e assiste. Eu tenho cemitérios que são jardins, eu tenho vídeo de cemitérios que são feitos como reservas, eram parques antes de se tornarem cemitérios. Mas aqui tem essa samambaiazinha bem bonita. Para todo lado, ó. É verão, né? Elas estão tomando conta. Esse mausoléu aqui, gente, é um mausoléu de uma pessoa que chamava Julius Baer. Ele foi fundador e editor de um jornal muito famoso, The Observer. E tem uma história muito triste aqui. A filhinha dele de 8 anos morreu, chegou a falecer, e foi por isso que ele fez esse mausoléu. E além da filha dele, tem ele aí também e vários membros da família. Olha, aqui temos algumas das catacumbas. Estão fechadas, né, para visita. Então tem um cadeadão ali, ó. Ninguém visita, ninguém nada, mas esse prédio é para isso. São várias câmaras. Aqui são duas mais no canto. Então, como eu disse, aqui são algumas das catacumbas, criptas e tudo mais. Aqui é uma entrada, mas está fechada. Mostra lá. Fechada. Ali na frente tem uma entrada principal. E quem tem visita guiada pode entrar aqui. Eu percebi isso porque eu vi uma turma de pessoas que agendaram, né? E conseguiram entrar. Pessoal, essa avenidinha aqui dentro do cemitério chama Faraday. Eu mostrei a placa dela aí com o nome dela aí, né? E o Faraday não é nada mais, nada menos um matemático, físico. Para mim é o cara mais importante que tem nesse cemitério, um dos caras mais importantes da Inglaterra como um todo. O Faraday fez muitos experimentos e descobriu muitas coisas sobre energia elétrica, campo magnético. Tudo que faz ondas de rádio tem que estar embrulhado numa gaiola que chama gaiola de Faraday.
Normalmente é uma caixinha de alumínio. E eu vou chegar no túmulo dele agora. Perigo não entre, então vamos ficar até onde está a placa. Coladinho no muro ali, ó. Para fora você já vê que é a rua. Bom, aqui está, ó. Michael Faraday, nascido em 22 de setembro de 1971 e morreu em 25 de agosto de 1867. E também sua esposa. Pessoal, aqui temos o túmulo de uma pessoa muito famosa, Thomas Sayers. Ele era lutador de uma espécie de boxe que lutava com as mãos nuas, sem luva, sem nada, e se tornou ilegal. O velório dele aqui nesse cemitério foi um acontecimento com muitas pessoas, imprensa e tudo mais. E colocaram aqui a estátua de um cachorro representando um cachorro que ele tinha, embora não esteja sepultado aqui, era um cachorro super fiel a ele. Então ficou aí na lembrança. Ó, isso aqui é bem diferente. Normalmente eu faço fotos ou filmagem, porque é o que tem no cemitério, anjos de pé com suas asas abertas, né? Um assim deitado é inédito, tanto que ele é a capa do site, ele é a capa do livro, é muito famoso. Essa tal de Mary está sepultada aqui e esse é o anjo no túmulo dela. E este túmulo tem um cavalo em cima, porque aqui está sepultado o funcionário da Rainha Vitória, que sacrificava os cavalos doentes e coisas assim daquela época. Este cemitério foi o mais movimentado que eu já vi. Na verdade, ele é movimentado de um ponto de vista mais turístico. Você, pessoas com câmeras, você, pessoas prestando atenção, grupo de turistas, guias, tudo isso acontece aqui, não acontece nos outros cemitérios. Nos outros, as pessoas vão praticar esporte, andar com cachorro, andar de bicicleta. Aqui, como é pago, ninguém faz isso. O pessoal vem mesmo para conhecer. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Só que vídeos como este e outros você encontra no nosso canal. Por isso que eu peço que se inscreva no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação, siga-nos nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.